Boa noite. O corpo de uma transexual foi enterrado ontem em Poços de Caldas, no sul de Minas. Daniele Jesus Lafon tinha 47 anos e, segundo a polícia, foi morta com golpes de tesoura no pescoço. O crime foi descoberto por uma vizinha que estranhou a agitação da cachorra da vítima. Segundo vizinhos, eles sempre ouviam barulho de brigas na casa de Daniele. A família suspeita que o crime possa ter sido cometido por um ex-companheiro da vítima. A Polícia Civil investiga o caso. E o Brasil lidera um triste ranking mundial, o de assassinatos de transexuais. Segundo o levantamento da ONG Grupo Gay da Bahia, em 2016, a cada 25 horas, um LGBT foi morto. Uma realidade que precisa ser combatida e mudada. Lorena Maria de Paiva é transexual há 30 anos, 3 décadas de dificuldade e preconceito. Infelizmente, a palavra agressão sempre esteve no vocabulário dela. Estava trabalhando, o cara passou, me xingou do nada, quando eu virei, já estava com o revólver para fora, me deu um tiro na perna. E depois, o segundo, saí com o cliente, quando terminou, ele saiu me arrastando pelo cabelo, do nada. Estou na rua, assim, quase meio quarteirão, assim, me arrastando e me dando chute nas costas. Ela considera que a mudança de nome, inclusive na documentação, vai evitar mais constrangimentos. Eles xingam a gente, mexem com a gente, ficam fazendo piadinhas de mau gosto. De blitz na Polícia Militar, toda vez que pararam a gente, tá, ai, boa noite, senhora, bom dia, senhora, tudo bem? Aí, na hora que você dá o documento, eles começam a tirar sarro da sua cara. Isso aí acontecia comigo com frequência. Nos últimos 4 meses, a TV Alterosa mostrou 3 casos de violência contra os homossexuais, transgêneros e travestis. Em junho, uma travesti foi baleada na orla da Lagoa da Pampulha. No dia 23 de agosto, um jovem de 25 anos foi agredido por 4 adolescentes em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. A suspeita é de homofobia. 5 dias depois, 2 amigos, entre eles um norte-americano, passavam pela mesma situação no centro da capital. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, de janeiro a maio deste ano foram registradas 167 ocorrências policiais envolvendo crimes contra a população LGBT, quase 40 a mais do que notificado no mesmo período do ano passado. E é aí que disparam os questionamentos. Quais os fatores que colaboram para essa situação, hein? Por que ainda há intolerância? Fatores culturais, né? Porque essa sociedade muito machista que vem sendo transmitida quase que hereditariamente, sem reflexões, sem se permitir também, né, mudar de opinião. Fator religioso, né, pessoas muito ortodoxas, que não têm também um pensamento crítico. Muitos estudiosos, sociólogos, psicólogos, filósofos concordam que pode ter a ver, alguns afirmam que tem, com a própria sexualidade, né, dessas pessoas que reagem assim. Gays que não se assumem ou que nem sabem que são. O presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual entende que a violência gratuita aos LGBTs ganha ainda mais força quando não se há leis que resguardam a comunidade. Como, por exemplo, a criminalização antigamente falava homofobia, hoje nós falamos da LGBTfobia, que tem mais de 2 décadas na Câmara Federal, isso sequer avançou. Por exemplo, em Minas Gerais, a criação do Conselho Estadual LGBT, que é uma exigência e uma ansiedade do movimento há mais de uma década. No Estado, nós não temos onde recorrer do ponto de vista da violência. A gente encaminha para os órgãos de segurança, mas fica só nisso. Depois de 6 meses de investigações, a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas. Os entorpecentes eram distribuídos na região metropolitana. Os 471 quilos de maconha, as porções de crack e cocaína vinham do Paraguai. Como mostra o mapa da Polícia Civil, as drogas eram compradas por integrantes do PCC que passavam pela fronteira e seguiam para Ribeirão Preto, em São Paulo. Depois o material chegava a Minas Gerais e era distribuído nas cidades de Itaúna e Betim. Parte da droga foi encontrada neste sítio, espalhada pelos cômodos. O dono do local foi detido. O restante do material estava dentro desta caminhonete. 12 pessoas foram presas, entre elas Felipe de Souza Cruz, de 32 anos. Segundo a polícia, ele comandava o tráfico na cidade de Betim, no bairro Citrolândia. Ele também é acusado de matar a própria mulher.
Tem nada pra falar, não. Nestas fotos, integrantes do bando aparecem se expondo nas redes sociais com armas e motos de luxo. Um deles ainda postou o momento em que fazia a contabilidade do tráfico. Na casa de Jean Michael, um dos líderes do grupo, os investigadores recolheram celulares, materiais para refinar a droga, este colete de agente penitenciário, um revólver 38 e uma 9mm adulterada para dar disparos em rajadas. Tudo material de roubo. De um modo geral, o modus operandi deles era a subtração de veículos automotores, geralmente caminhonetes, utilizavam dessas armas de fogo para cometer esse roubo e levar esses veículos para a troca de drogas. A ação é continuidade da Operação Policial Sem Fronteiras, que há quase 2 meses apreendeu 750 quilos de maconha. Estes 3 homens ainda estão foragidos. A polícia continua a operação e pretende chegar aos donos da droga no Paraguai. Nós estamos fazendo o trabalho por etapas, né? Novas etapas ainda ocorrerão com o intuito de alcançar o máximo de delinquentes e alcançar o trabalho até a divisa do Brasil. E nesta segunda-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em vários estados, incluindo Minas Gerais. A operação, chamada de Brabo, foi para desarticular um esquema de tráfico internacional de cocaína. Segundo a polícia, a droga era armazenada em diversos locais na cidade de São Paulo e saía do país principalmente pelo Porto de Santos. Segundo a instituição, o grupo foi responsável por traficar mais de 6 toneladas do produto puro para a Europa durante o período da investigação, que começou em agosto do ano passado. Entre as prisões está a de Márcio de Andrade, de 49 anos, detido no bairro São Benedito, em Santa Luzia. Em Ibirité, 2 homens também foram presos suspeitos de gerenciar o tráfico de drogas nos bairros Morada da Serra e Primavera. Douglas Neves da Cruz Ribeiro e Rodrigo Rosa Silva, ambos de 24 anos, são apontados como integrantes da mesma gangue, que atua no tráfico de drogas nos bairros Morada da Serra e Primavera, em Ibirité, a gangue do Buracão. Os 2 homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil. De acordo com as investigações, eles seriam os gerentes do tráfico de uma das gangues que está em guerra em Ibirité. Na casa de Douglas, a polícia apreendeu este material. São cerca de 2,5 kg de maconha, além de material para dolagem e 3 balanças de precisão. Segundo a polícia, a droga estava debaixo da cama de Douglas, mas ele afirma que é trabalhador. Trabalho. Trabalha com o quê? Pisciano. É droga, então se você é trabalhador, explica pra gente o que a droga está fazendo na sua casa. Não é para explicar mais não, só para meu advogado. Ainda segundo o delegado, na casa do tio de Rodrigo foi localizado um carro roubado. De acordo com a Polícia Civil, as investigações que levaram à prisão dos 2 suspeitos se iniciaram após a morte de um outro homem, também apontado como integrante da gangue do Buracão. O crime teria sido motivado pela guerra com o bando rival, conhecido como Gangue do Independência, que tenta tomar o controle das bocas de fumo na região. E com essas 2 prisões, a gente acredita que desmantelou essa gerência de drogas e a próxima fase da operação consiste em fazer a prisão do considerado chefe dessa organização criminosa nessa cidade. Na semana passada, também foi preso Hugo Otávio dos Passos, que estava foragido da justiça há cerca de 10 anos. Segundo a polícia, ele é considerado um dos maiores traficantes da Vila Ideal, também na região de Ibirité. Tavim, como é conhecido, seria o responsável por mandar colocar fogo nos caminhões do dono de um depósito de materiais de construção que se negou a pagar pedágio, taxa cobrada por criminosos para dar proteção contra os bandidos. Bandidos assaltaram a loja do fisiculturista de 25 anos, morto depois de uma confusão na madrugada de sábado numa boate no bairro Olhos d'Água, na região oeste de BH. A porta de aço da loja foi arrombada. Os criminosos levaram suplementos, relógios e produtos eletrônicos. Tudo aconteceu no momento em que a família enterrava a ala em 7 Lagoas, a 70 quilômetros da capital. Os zoião, os invejosos vêm cá arrombaram a porta, levaram os trem do meu irmão.
Levaram roupa, levaram suplemento dele. Alan Guimarães Pontelo, de 25 anos, morreu dentro desta boate no bairro Olhos d'Água, na região do Barreiro, na madrugada do último sábado. Segundo a família do fisiculturista, ele foi espancado até a morte por seguranças. Já a gerência da casa disse à PM que o rapaz passou mal e entregou à polícia 66 comprimidos de êxtase, 2 porções que seriam de cocaína, uma seringa e uma agulha, e disse que estava com Alan. O chefe de segurança alega que os seus seguranças abordaram o indivíduo fazendo uso e tentando vender alguns comprimidos coloridos. No momento que eles tentaram abordá-lo, ele saiu correndo, saltou algumas grades e de repente caiu ao solo já desacordado. O chefe da segurança e o gerente da boate não quiseram falar sobre o caso. Foi entregue à PM esta capa de arma, que seria de um dos seguranças. O amigo de Alan, que também estava na boate, contou o que viu e disse que foi ameaçado. Aí quando nós entrou na boate, nós já estava apertado para ir no banheiro. Quando nós fomos no banheiro, eu entrei primeiro. Aí eu saí e ele entrou. Aí foi 2 seguranças atrás dele. Aí fui conversando lá no banheiro, aí já pegou ele no braço assim e já mandando ele embora. Qual o motivo? Uai, eu não sei, porque eu não estava lá dentro também não. Aí eles foram para um lugar reservado só tinha de segurança. Aí eu fui ver lá aqui que estava rolando, né? Aí um tal de segurança já me meteu um revólver no meu peito assim, mandando eu sumir, senão ia acontecer alguma coisa comigo. Este foi o 3º caso de violência na mesma boate. No ano passado, outros 2 jovens foram espancados no local. A banda Skank cancelou um show programado para a próxima quarta-feira na boate. Na página oficial, no Facebook, o grupo explicou que não se sente à vontade após o ocorrido e espera que os fatos sejam rapidamente esclarecidos. O valor do ingresso será devolvido. Um homem fugiu da cadeia de Governador Valadares, no leste do estado. Douglas Washington Santos Rocha, de 21 anos, era encarregado de colocar o lixo para fora da unidade prisional e aproveitou o momento de descuido. De acordo com o que foi apurado aqui pelos policiais militares, este rapaz prestava serviço de limpeza lá no interior. Ao recolher todo o lixo, ele saía, vinha e jogava naquela lixeira ali. Ele já estava nessa atividade havia 2 semanas, só que na manhã do domingo ele fez diferente. Em vez de levar o lixo e colocar lá, ele saiu correndo por esta rua e ali na esquina já havia uma motocicleta esperando esse rapaz. Ele montou na garupa e fugiu. A polícia militar foi acionada, fez rastreamento, mas até agora ele não foi encontrado. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Douglas responde por homicídio, porte de arma e crime contra o patrimônio. A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que a direção do presídio está apurando as circunstâncias da fuga e se houve facilitação por parte de algum funcionário. Mais um ataque a agências bancárias assustou os moradores de Pitangui, na região central do estado. Dessa vez, a ação dos bandidos também destruiu parte do patrimônio da cidade. A imagem impressiona. O Banco do Brasil em Pitangui ficou destruído e o fogo se alastrou rapidamente. No estacionamento, veículos foram atingidos pela explosão a caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 12 homens participaram da ação. Usando de dinamites, né? Uma carga pesada de dinamites, destruíram tanto a porta de aço quanto praticamente o prédio inteiro. Os criminosos utilizaram armamento pesado. Foram encontradas cápsulas de fuzil 762 e 556, espingarda calibres 44 e 12 e pistola calibre 380. Pelas ruas, as marcas dos disparos. Diversas casas e lojas foram atingidas. Com a força da detonação, mais estragos. Eram vários tiros, era muito grito, de muitas pessoas gritando, vamos tocar o terror, vamos, anda, toca o terror. Mesmo depois de 6 horas, ainda havia fogo no banco. O Instituto Histórico de Pitangui funciona no 2º e 3º andar do prédio. Boa parte da vida da cidade, que ficou conhecida como a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais, está no arquivo municipal. Os bandidos não se concentraram apenas no Banco do Brasil.
Brasil. Eles vieram nesta cooperativa de crédito que fica a cerca de 350 metros do banco. Eles quebraram a porta de vidro que ficava aqui, mas como tinha uma estrutura metálica, não conseguiram entrar. A segunda alternativa foi quebrar outra porta de vidro que ficava bem ali. Mas eles perceberam que não conseguiriam acesso ao interior da agência. Por isso, o jeito foi quebrar o vidro desta janela. Eles pularam e conseguiram ir para o cofre. Esta é a terceira invasão a bancos neste ano em Pitangui. Em junho, os alvos foram as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Bombeiros e voluntários tentam controlar o fogo no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana. Grupos estão espalhados pelo parque para o combate ao incêndio que começou na tarde de domingo. Jipeiros da região ajudam no transporte das equipes aos locais de difícil acesso. Aeronaves também ajudam no combate. Segundo os bombeiros, a linha de fogo é extensa e chega próximo a casas. O relevo íngreme e os ventos fortes dificultam a ação. Ainda de acordo com a corporação, 51 incêndios no Rola Moça neste ano já queimaram cerca de 63 hectares do parque, mais do que nas 61 queimadas ocorridas em todo o ano passado. Durante 1 hora nesta tarde, os bombeiros fecharam a estrada que corta a serra e leva ao distrito de Casa Branca, em Brumadinho, por causa do risco de acidentes pela baixa visibilidade provocada pela fumaça. E um incêndio destruiu mais de 200 carros num pátio de carros apreendidos em Nova Lima. De longe dava para ver a fumaça preta que subia do pátio e tomou conta da região. O fogo estava bem próximo a casas vizinhas. Segundo os bombeiros, o incêndio de grandes proporções se espalhou rapidamente e queimou pelo menos 200 carros que estavam no local. As causas do fogo ainda estão sendo apuradas. Este foi o segundo incêndio no local em menos de um mês. No do dia 6 de agosto, 160 veículos foram queimados. No mesmo pátio já houve outros incêndios criminosos e os bombeiros suspeitam que esse também seja criminoso. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em Minas. Nesta terça-feira, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco apenas no leste mineiro. Nas outras áreas de Minas, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, o tempo deve ficar ensolarado, com baixa umidade do ar e índices abaixo de 30%. Em Belo Horizonte, mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Campina Verde, os termômetros vão de 23 a 34. Oscilam de 17 a 24 graus em Sabará. Vão de 13 a 27 em Araxá. E em Ipatinga, mínima de 16 e máxima de 26 graus. O funcionamento do metrô de Belo Horizonte foi ampliado em 1 hora a partir de hoje. A oferta de lugares também foi aumentada, com a circulação de vagões maiores. Uma boa notícia para quem utiliza o transporte. O horário passa das 23 horas para meia-noite. De acordo com a CBTU, a medida tem caráter experimental até o dia 30 de setembro, quando será avaliada a viabilidade do funcionamento do horário estendido de forma permanente. Outra novidade é a volta dos trens com 8 composições, que permitem transportar mais passageiros. Eles vão circular em horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7h30 da noite. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos mostrar que grupos de congado de Lagoa da Prata festejaram Nossa Senhora do Rosário, uma tradição de Minas de 100 anos. O terno da Guarda de Vilão abre o congado em Lagoa da Prata. Com muita dança e alegria, ele anuncia a festa de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Ao todo, são 18 ternos de Congado e Moçambique. Cada terno tem uma função e remonta à Mãe África. Você tem a Guarda de Moçambique, que lembra o país de Moçambique, a Guarda do Congo, a do Catupé também, que é um país da África. Então, todos eles remontando à Mãe África. César representa Rei de São Benedito. Já tem mais de 18 anos que eu fui coroado, né, com a coroa
né, de Nossa Senhora. Eu me preparo o ano todo na organização, preparando para essa festa, para essa alegria. Luciene se vestiu como Nossa Senhora do Rosário e levou nos braços o filho recém-nascido. É uma bênção de Deus na vida da gente e é com a graça dela, com todas as graças que eu já alcancei na minha vida, essa é mais uma, né? As crianças também fazem parte do terno. Tainá dança há 4 anos. É bom pra gente dançar pra Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Aparecida, e a gente ajuda todas as pessoas também com as esmolas que a gente pega. Agora todos os ternos seguirão em procissão até a igrejinha do Rosário. Lá será celebrada a missa conga, mais um momento de fé e religiosidade. Esse que é para nós, esses 4 dias é vida, entendeu? A gente fecha as casas, fecha tudo e vem louvar a Nossa Senhora. O Jornal da Alterosa termina aqui. Você assiste agora ao SBT Brasil. Uma ótima semana para todos nós e eu te espero amanhã a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau.